Nosso caloroso boa noite, para a gente esquentar um pouquinho mais nessa noite fria, né? E que o nosso Mestre amado Jesus esteja em nossos corações e também em nossas mentes, iluminando-nos com o seu amor. Antes da gente já falar do tema, que o nosso companheiro já comentou, nós vamos fazer aqui uma singela homenagem a um grande trabalhador da seara espírita, já desencarnado, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Nasceu no dia 26 de julho de 1825, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, e desencarnou no dia 16 de março de 1893, na cidade do Rio de Janeiro. Professor, grande defensor da causa espírita, foi tradutor da 13ª edição francesa de O Livro dos Espíritos. Antes, o povo não tinha acesso ao espiritismo, pois os livros eram todos em francês. Apenas os mais cultos podiam ler as obras da codificação. Conseguiu que a livraria Garnier fosse autorizada a traduzir em português todas as obras de Allan Kardec. No dia 17 de setembro de 1865, fundou-se o Grupo Familiar do Espiritismo, e no mesmo dia, os membros do grupo, recém-fundado, recebiam assinada por Anjo de Deus a primeira página psicográfica de que se tem notícia no estado da Bahia. Fato este que lhes trouxe inefável felicidade. No dia 8 de março de 1869, publica o primeiro jornal espírita brasileiro, Eco de Além Túmulo. Batalhador incessante, venceu contínuos e incessantes obstáculos no pioneirismo do espiritismo no Brasil. Fica aí o exemplo desse nosso irmão, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Quando ser espírita era muito mais difícil. Hoje é fácil. Nós vamos falar da Gênese mosaica, falando sobre os 6 dias da criação e da perda do paraíso. E quando nós fazemos uma analogia, uma comparação entre a Gênese mosaica com as provas científicas da formação da Terra, nós vamos notar que existe uma semelhança entre a forma figurada contida na Gênese e as descobertas realizadas pela ciência com relação à criação. Então, nós vamos ver aqui que, efetivamente, quando nós fazemos essa comparação, existem alguns pontos que são correlatos. Evidentemente que nós não podemos afirmar que tais semelhanças sejam uma explicação definitiva. Porém, nós podemos dizer que é uma explicação plausível e racional. Então, quando nós vamos lá em Moisés, no Velho Testamento, no texto da Gênesis, nós temos no início lá que, no primeiro dia, Deus criou o céu, a terra e a luz. E aí, quando nós vamos na ciência, os cientistas colocam que, nesse primeiro período de formação, também considerado o período astronômico, considerado como a era arqueozoica pela arqueologia, houve aglomeração de matéria cósmica universal num ponto do espaço que deu origem às estrelas, ao Sol, à Terra e à Lua. Então, nós podemos ver aqui que, por exemplo, nós não vamos ter uma concordância, porque quando a gente pula, evidentemente para a gente não estender, no 4º dia, a Gênese diz que Deus fez o Sol e a Lua. E a ciência já coloca que o Sol e a Lua foram no primeiro período. E a ciência diz que nesse 4º dia, é como se fosse o 4º período, esse período chamado período secundário, a superfície desse planeta
já estava menos acidentada, as águas mais rasas, a temperatura do planeta mais amena, porque nós sabemos que, efetivamente, quando a Terra foi criada, no início realmente era muito quente, e depois essa atmosfera ficou sendo mais depurada. E aí, quando a gente pula para o 6º dia, aí a gente coloca, né, que nós vamos na Gênese, e na Gênese está que Deus criou os animais domésticos e os animais selvagens, e também o homem. E na ciência, que aí é o período quaternário, diz que Deus criou, que aí foi a formação das plantas, dos animais e do homem. Então aqui já há uma concordância entre a ciência e entre a Gênese mosaica. Então, dentro dessa concordância desse 6º período, nós podemos dizer que todos os períodos genealógicos da Terra, evidentemente, não vão, vamos dizer, ter uma concordância na sua plenitude com a Gênese mosaica. Mas nós podemos ter uma certeza absoluta que tudo que foi criado quando se havia condições para o desenvolvimento e o progresso dessa criação. Então, por exemplo, quando as plantas, os peixes, os pássaros, os animais, o homem, só surgiram na Terra quando a Terra dava condições para abrigar todos esses seres vivos. E o interessante é que na Gênese tem uma observação, que Deus, quando criava, concluía que tudo era bom. Então ele fez a terra, o céu e a luz e viu que era bom. E assim continuou. Fez os rios, os mares, as plantas, os peixes, as aves, os animais e viu que era bom. E aí veio o homem. E Deus viu que era complicado, né? Mas na realidade é bom, porque o homem é a criação mais perfeita de Deus. Então nós podemos dizer que não é apenas bom, é ótimo. Então tudo que nós temos é bom. Nós é que fazemos mau uso daquilo que existe. E quando Deus faz o homem, segundo a Gênese, ele coloca o homem para viver no paraíso, no jardim do Éden, mas com uma observação, que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento. E o homem, evidentemente, no Éden, no paraíso, sem fazer nada, começa a ficar entediado. Porque nós ficamos entediados, né? Sem fazer nada, ficar em casa, sem fazer nada, ou ficar muito tempo de férias, a gente começa a ficar entediado mesmo. Imaginou Adão, lá no paraíso? Tudo, né? Maravilhoso, tudo sensacional. Ele começou a ficar entediado. E Deus percebeu que ele precisava de uma companheira. E aí, evidentemente, como não havia um outro ser humano, segundo a Gênese, Deus, da costela do Adão, de uma das costelas, cria a sua companheira, ou seja, cria a Eva. E a Eva, influenciada pela serpente, foi lá, na árvore do conhecimento, pegou o fruto proibido e comeu o fruto. Não satisfeita, ofereceu o fruto ao marido. E Adão, como todo marido, faz o que a mulher manda. O que ele fez? Comeu o fruto.
Deus, que estava passando por ali, sem querer, né? Passando por ali, chama Adão. E Adão não responde. Então Deus chama de novo, só que aí chama um pouco mais alto. E Adão aparece, todo envergonhado, dizendo que estava envergonhado porque estava nu. E Deus diz: você percebeu que está nu porque você comeu o fruto da árvore do conhecimento, da árvore proibida. E aí Adão diz o seguinte: a mulher que me concedeste como companheira é que me ofereceu. E aí Deus vai tirar satisfação com Eva. E a Eva fala assim: olha, na realidade quem me enganou foi a serpente. Como a serpente só falava com a Eva, não teve como ela fugir. E aí Deus, efetivamente, pune Adão e pune Eva. Ambos são expulsos do paraíso. E não podem retornar ao paraíso, porque fica um anjo com uma espada flamejante, guardando aquele jardim do Éden. E quais foram as represálias que Deus deu para Adão e Eva? Para Adão ele disse que Adão teria que conseguir o seu alimento com o suor do seu próprio rosto. E para Eva, ele diz que quando Eva ficasse grávida, ela teria uma gravidez complicada e o parto seria dolorido, ou seja, seria um parto doloroso. Então, evidentemente que nós estamos falando aqui da parte alegórica, a parte figurada, como consta lá no Velho Testamento. Se nós pegarmos o Velho Testamento, vocês vão ver que está escrito assim. Eu só fiz aqui um resumo. Agora, a doutrina espírita, ela vem nos mostrar a realidade da reencarnação, a pluralidade dos mundos, e nos traz uma explicação lógica e racional para esse texto alegórico, para esse texto figurado. Primeiro, Adão não é a personificação de um homem, mas sim ele representa toda uma raça, ou seja, a raça adâmica. A tal árvore do conhecimento é a nossa própria consciência, capaz de distinguir o bem e o mal. E quanto mais desenvolvida é a nossa consciência, mais nós nos elevamos acima dos nossos instintos. O fruto nada mais é do que a nossa própria escolha. Ou nós podemos dizer que os frutos são as nossas escolhas, certas ou erradas, mas sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio. Porque Deus também, de acordo com a sua criação, nos concedeu esse livre-arbítrio e respeita o nosso livre-arbítrio, respeita as nossas escolhas. A serpente são os maus conselhos, os maus exemplos que até hoje nós temos na sociedade e que até hoje são absorvidos por alguns. E a parte que Deus passeava ali no Jardim do Éden é porque Moisés, naquela época, tinha que utilizar uma forma, uma figura humana, uma forma concreta, para que aquelas mentes ainda embrutecidas na época pudessem fazer uma analogia, pudessem ser influenciado de uma maneira mais ostensiva. Então, por isso que ele utiliza Deus como uma forma humana.
Lembrando que hoje, em pleno século XXI, nós ainda nos deparamos com pessoas que acreditam que Deus realmente é um velhinho com barbas brancas. E aquela vergonha de Adão, quando Deus o chama, diz respeito à nossa própria culpa. Quando nós sentimos que realizamos alguma coisa errada, quando nós ofendemos alguém, quando nós prejudicamos alguém e a nossa consciência nos acusa. Então, essa é a vergonha de prejudicarmos, de ofendermos, de magoarmos e muitas vezes de não pedirmos o perdão para aquela criatura que nós magoamos, para aquela criatura que nós prejudicamos. Agora, quando nós fazemos uma análise mais profunda, nós podemos perguntar: como Deus, sendo bom e justo, pode dar castigo para duas criaturas que, segundo a Gênese, foram recém-criadas? Adão e Eva, pela Gênese, foram recém-criadas. Então, lembrando, para Adão, ele deu o trabalho. E nós sabemos que a lei de trabalho, a lei do trabalho, é uma lei divina. Então, a lei do trabalho não é um castigo. Pelo contrário, ela é uma lei que está atrelada à lei do progresso. E a Eva, a dor do parto. Mas a dor do parto é orgânica, faz parte do corpo. Evidentemente que hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, já se consegue aliviar essa dor. Mas, sendo orgânica, sendo algo natural, pode ser considerado um castigo? Aí nós podemos dizer que, mais uma vez, vem o Espiritismo e, com a reencarnação e a pluralidade dos mundos, o Espiritismo tira o véu dessas palavras. Por quê? Sendo Adão e Eva a raça adâmica, lembrando, é só uma representação. Adão é uma representação figurada da raça adâmica. Então, sendo Adão e Eva a raça adâmica, ou seja, espíritos que já tinham vividos em outros orbes, em outros planetas, em planetas inclusive muito mais adiantado do que o planeta Terra, esse planeta aqui, né, o nosso planetinho de hoje, já reencarnar aqui era como se fosse um castigo natural. Por quê? Porque eles estavam reencarnando aqui não porque eles queriam, não porque eles escolheram, mas porque no planeta aonde eles estavam, eles não tinham mais condições de ficar. Por quê? Porque eram espíritos rebeldes. Embora inteligentes, embora espíritos com um intelecto muito elevado, eram muitos rebeldes com relação às leis morais, com relação às leis divinas. E como Deus é justo e bom, o que acontece? Dá oportunidade a todos igualmente. Então, eles não tiveram mais como reencarnar neste planeta que eles estavam mais evoluído. E vieram para a Terra, reencarnaram na Terra, com a tarefa de auxiliar na evolução do planeta, na evolução intelectual e também na evolução moral do planeta. Então, para esses espíritos, isso já era um castigo, porque havia a recordação remota de que eles tinham um lugar melhor. E se eles estavam neste lugar, havia aquela saudade de um lugar melhor. Então, já era uma punição do próprio espírito. Ou seja, porque ele estava reencarnando aqui, não por escolha, mas porque ele não tinha outra opção.
Então, esses espíritos tinham que envergar um corpo mais embrutecido, tinham que passar pelo trabalho manual, ou seja, todo aquele suor, porque se eles estavam num planeta mais evoluído que o nosso, provavelmente a ciência, a tecnologia neste planeta também é muito mais avançada. Então é mais ou menos como você ter tudo automatizado na sua casa e você ter que ir para um lugar aonde você tenha que fazer tudo manual, pegar na enxada, cavar um poço, ou seja, trabalhar com as suas mãos. Então, se hoje, neste planeta, que ainda é um planeta, no finzinho de suas provas e expiações, nós estamos num nível científico e tecnológico bom, imagina num planeta de transição. Imagina num planeta feliz. O quão que essa ciência, essa tecnologia, ela é avançada. Então esses espíritos vieram e tiveram que deixar todo esse comodismo, todo esse conforto para trás. E como que será a reprodução humana num planeta mais evoluído? Nós não sabemos. Mas pode ser que seja feita de outra forma, que não de como nós conhecemos. Nós aqui não temos a reprodução assistida, bebê de proveta. Por que lá, de repente, não existe uma reprodução humana mais avançada, aonde a mulher não necessite parir o filho e fisicamente sentir dor? Como que será o corpo físico nos planetas mais avançados? Nós sabemos, evidentemente, pelas obras espíritas, que o corpo físico é sempre a forma humana, mas ela pode ser mais eterizada, mais leve, mais sublimada ou mais embrutecida. Mais embrutecida nós não temos aqui os exemplos. Quando esse mundo era um mundo primitivo, nós não tínhamos lá o homem das cavernas. Então, esse é um exemplo que nós podemos mensurar, porque nós temos, registros. Agora, mais avançado nós não temos como mensurar, porque nós não vemos. Mas há filmes de ficção científica. Então, lembrando que filmes também são inspirados, os produtores, o diretor tem a inspiração, nós podemos citar 2 filmes com uma, vamos dizer, menção futurologística. O Cocoon, que é um filme um pouco mais antigo, onde os seres que vêm do espaço são aqueles seres mais iluminados, mas tem um corpo humano, a forma humana. E há um outro filme do Spielberg, que é Inteligência Artificial, aonde aparece também nesse filme seres mais evoluídos, cujo corpo é um corpo mais longínquo, mais alto, mais delgado, mais leve, mas na forma humana. Então nós não podemos afirmar que efetivamente, num planeta mais evoluído, a forma humana seja a que aparece nesses filmes que eu citei. Mas é uma analogia para nós, porque na pluralidade dos mundos, nós sabemos que todos os planetas têm um tipo de vida. Nós não podemos precisar qual. Então não adianta, de repente, eu ter lá o Hubble tirando foto, porque ele tem a tecnologia terrena. Então pode ser que ele vai tirar muitas fotos, mas ele não vai conseguir captar a faixa de vibração que pulsa a vida naquele planeta que ele está fotografando. Então, dentro, evidentemente, desse nosso parco conhecimento, nós só podemos frisar isso, que independente do grau evolutivo, a forma humana, a forma do corpo humano, a forma do corpo é sempre a humana, mas mais evoluída ou um pouco mais embrutecida. E naquela parte da expulsão do paraíso, nós vemos que fica o anjo
guardando, né? Para que Adão e Eva não voltem para o paraíso. O que vem a ser isso? Os espíritos superiores, para todos os espíritos que já atingiram um determinado grau de evolução, é permitido o acesso a qualquer mundo. Porque ao maior é permitido acessar o menor. Agora, aqueles espíritos ainda imperfeitos, em fase evolutiva, eles só podem habitar os mundos aonde eles têm a mesma sintonia. Então, se a minha sintonia é de mundo de prova e expiação, se o meu grau evolutivo é de prova e expiação, não adianta eu querer ir para um mundo feliz, porque a minha vibração não vai coadunar com o mundo feliz. Então, por isso que todos nós estamos encarnados no mundo de prova e expiação, porque a nossa vibração, ela é inerente ao mundo de prova e expiação, no finalzinho, mas de prova e expiação. Podemos até estar aptos a estar no mundo de transição no início, mas não podemos querer já dar um passo para um mundo feliz. Podemos ir para um mundo primitivo? Podemos. Por quê? Porque a nossa vibração, ela vai estar superior ao mundo primitivo. Então, no mundo primitivo, nós podemos reencarnar. Se reencarnarmos no mundo primitivo, que seja por escolha e não por punição. Então, para nós estarmos encerrando esse capítulo e esse tema, nós queremos lembrar um livro do Divaldo, do Manuel Filomeno, que é A Transição Planetária, aonde ele diz o seguinte, que hoje todos nós estamos tendo oportunidade. Não sabemos, efetivamente, não podemos afirmar se é a nossa última oportunidade. Mas há espíritos que não estão tendo mais oportunidades de reencarnar neste planeta. Em outras palavras, irão reencarnar num planeta cuja condição evolutiva esteja inferior ao do planeta Terra. Significa dizer, não que o espírito retroagiu, mas que pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, ele não tem mais condição de estar entrando num planeta que está entrando numa fase de transição. Então, há muitos espíritos nesta condição. Então, pelo sim, pelo não, vamos nós fazer a nossa parte. Fazer o bem, praticar o bem, a caridade, pensar no bem do próximo e não exclusivamente no meu bem-estar, pensar um pouco no outro ou bastante no outro. Então, é isso que diferencia. É o que nós estamos fazendo em favor do nosso próximo. É isso que mensura toda a nossa evolução. Porque a partir do momento que eu só penso em mim, isso é egoísmo. Então, a partir do momento que eu começo a fazer e pensar no meu próximo, isso é caridade. Por isso que o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Carlos. Nós temos agora um tempo destinado a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta dentro do tema, por favor, fique à vontade. Enquanto as pessoas vão pensando cada uma na pergunta a ser feita, Carlos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você nos falou em mundos habitados. Esses mundos são todos aqui na nossa galáxia ou existem mundos também em outras galáxias? E uma segunda pergunta, eles foram criados todos ao mesmo tempo? Bacana. Você vê, ele já condensou todas as perguntas para ele. Bom, então nós sabemos que o nosso planeta está numa galáxia chamada Via Láctea, ok? Nós estamos num sistema solar que possui 9 planetas, uns dizem 8, não importa.
Dizem que a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Cada estrela pode ter em torno de 9, 8, 10 planetas. Não dá para a gente fazer a conta. Nós temos uma galáxia vizinha, a nossa, chama-se Andrômeda. Ela é o dobro do tamanho da nossa galáxia. Então, se a nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas, Andrômeda tem mais de 200 bilhões de estrelas. Então, é algo que nós não conseguimos calcular. E, evidentemente, que dentro dessa pluralidade, desse infinito, nós temos vida. Porque seria, no mínimo, uma perda de espaço fabulosa do Criador ter galáxias, planetas e só ter vida neste planeta. Seria um desperdício de espaço, no mínimo. Por isso que isso é extremamente racional, lógico, tem nexo acreditarmos que há vida, sim, em outros planetas, não como a nossa. Pode até ser que algum planeta como a nossa, fora da nossa galáxia, fora do nosso sistema solar, com certeza. E a segunda pergunta, a segunda questão é que se todos foram criados. Foram criadas todas ao mesmo tempo. Os planetas ou os espíritos? Os planetas. Pergunta difícil essa aqui, né? Evidentemente que dentro dessa pluralidade dos mundos, nós sabemos que chega um momento que o mundo é material, não é? E a matéria, ela acaba. Então, esse planeta Terra vai chegar um momento que ele vai acabar. Mas quando ele acabar, daqui a uns 5, 6 bilhões de anos, segundo a ciência, todos nós, espíritos que aqui estamos, e que possamos reencarnar aqui, por escolha evolutiva, já teremos feito o nosso processo de evolução. Estaremos reencarnando em outros planetas. Então, os planetas não foram, evidentemente, criados, né, todos de um boom só. Então, assim como a substituição de planetas, então nós temos um planeta que daqui a um tempo ele vai desaparecer. Mas, evidentemente, vai estar surgindo numa galáxia, ou mesmo num sistema, um outro planeta em formação. Porque se Deus cria incessantemente espíritos, aonde que ocorrem as primeiras encarnações? Em planetas primitivos. Se o planeta primitivo, no processo de evolução, ele vai evoluindo, assim como esse planeta Terra, nós não fomos mundo primitivo um dia? Fomos. Hoje nós não somos um mundo de prova e expiação? Somos. Não estamos adentrando ao mundo de transição? Estamos. Então, se esse planeta efetivamente está num processo de evolução, aonde que nós vamos, evidentemente, ter espaço, aonde que Deus colocará os espíritos que Ele estará criando para as suas primeiras reencarnações? Num outro planeta primitivo, que evidentemente será criado para receber esses espíritos que estão sendo criados.